Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fonte, sou professor de matemática e a proposta desse canal é oferecer aulas com teoria e exercícios para complementar o seu estudo. Para isso, eu sempre deixo disponível na descrição do link todo esse material que a gente vai utilizar na aula de hoje e também uma lista de exercícios para a gente treinar que eu vou corrigir na próxima aula, ok? E a única coisa que eu peço para você, na verdade, são três coisinhas que são fáceis e rápidas. Já curte o vídeo aí para mim, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Vai. Bom, pessoal, a gente hoje vai falar sobre multiplicação e divisão de frações. Tá? E quando a gente fala de multiplicação e divisão, a gente vai primeiro observar como é que vai funcionar a parte geométrica da coisa, né? Entender como, porquê daquilo, e depois eu vou mostrar para vocês a parte prática. Tá? Então vai ter essas duas etapas. A gente vai ver o que acontece, a gente vai ver só direto os cálculos, como é que vai funcionar. Vamos lá. Vamos que vamos. Multiplicação de frações. E primeiro eu vou começar fazendo um número natural vezes uma fração, tá? A gente vai evoluindo aos poucos. Então, 2 vezes 2 sétimos. Primeira coisa, eu vou pegar o que é 2 sétimos, né? É uma barra que vai estar dividida em 7 partes e eu tenho duas pintadas. Eu quero 2 vezes essa imagem, então eu vou pegar essa parte azul e vou dobrar. Então, agora eu vou ter 4 quadrados azuis. 4 partes pintadas e vai ser 4 sétimos. Se eu pego 3 vezes 2 sétimos, o raciocínio vai ser o mesmo. Eu tenho 2 sétimos. Se eu quero 3 vezes isso daqui, então 2 partes vezes 3, eu vou ter um resultado de 6 sétimos. Então, na multiplicação de um número natural por uma fração, o número natural está multiplicando apenas o numerador. Então, quando eu estou fazendo 3 vezes 2 sétimos, eu estou fazendo 3 vezes 2 e repete o 7. Tá? Então, ele só multiplica o numerador. Então, aqui, ó, na prática, ó, 5 vezes 4 terços. Esse 5 ele só multiplica o 4. Então, vai ficar 5 vezes 4, repete o 3, 20 terços. Beleza. Bom, agora eu vou fazer fração com fração. Tá? Então, eu quero fazer meio vezes 3 quintos. Vou pegar 3 quintos, tá? Só que agora eu vou pegar a metade de 3 quintos. Então, vou pegar essa parte azul aqui e vou dividir ela na metade. Então, vou ter só essa parte aqui de cima, que vai ser a parte amarela. Isso daqui é o que representa meio de 3 quintos. Mas, como eu fiz uma nova divisão aqui horizontal, eu vou pegar e eu vou manter as divisões originais que eu tinha, que eram essas 5 partes, e eu vou estender essa divisão aqui para toda a imagem. Tá? Então, eu tenho aqui 10 partes, e dessas 10 partes, eu tenho 3. Então, eu vou ficar com 3 décimos. Essa é a ideia geométrica da coisa. Tá? Na prática, como é que vai funcionar? Quando eu pego meio vezes 3 quintos, a gente viu que o resultado é 3 décimos. Então, ó, na verdade eu fiz 1 vezes 3, 1 vezes 3 e 2 vezes 5. Ou seja, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, o método geométrico para multiplicar método geométrico nada, método prático para a gente multiplicar duas frações vai ser o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Beleza, foi o que eu escrevi aqui, ó, multiplicamos os numeradores e depois multiplicamos os denominadores. Beleza. Bom, então ó, vamos treinar um pouquinho mais isso. Então vou ficar com 2 vezes 10 e 5 vezes 14. 2 vezes 10 é 20, 5 vezes 14 é 70. E aí eu também, quando estou trabalhando com fração, eu vou olhar para essa fração aqui e eu vou simplificar, já que as duas são múltiplos de 10. Então, ó, dividindo por 10, eu vou ficar com 2 sétimos. O que a gente fez aqui, pessoal? A gente fez dois processos, tá? A gente fez uma multiplicação, uma simplificação, tá? A minha pergunta é, será que a gente podia inverter esses dois passos? Será que a gente consegue simplificar antes de multiplicar? A resposta é sim,
Tá? Como é que vai funcionar? Qual é a regrinha dessa simplificação na multiplicação? Tá? Eu vou pensar da seguinte maneira. Esse 2 e esse 10, eles vão ser multiplicados. Esse 5 e esse 14 vão ser multiplicados. Ou seja, o de cima vai ficar com o de cima e o de baixo vai ficar com o de baixo. E cada um vai formar um número diferente. Tá? Um em cima e um embaixo. Então, na simplificação, eu só posso simplificar sempre um de cima com um de baixo. É a maneira que a gente simplifica as frações. Então, eu vou simplificar esse 2, só que esse 2 eu não consigo simplificar por 5. Eu vou simplificar por 14. Então, 2 e 14, os dois dão para dividir por 2. 2 por 2 dá 1. 14 por 2 dá 7. Esse 10 e esse 5 também dá para simplificar, dividindo por 5. 10 dividido por 5 dá 2. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, beleza. Ó. Repara que quando eu termino de simplificar, né, eu tenho números menores. Então, agora eu vou fazer só 1 vezes 2 e 1 vezes 7. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 7 é 7. Então, aqui o resultado final já foi encontrado aqui, né, simplificado. Eu inverti o processo. Show de bola. Então, agora, vamos falar aqui sobre o inverso de um número. A ideia aqui, a definição. Um número vezes o seu inverso é igual a 1. Tá? E aí, quando eu falo um número vezes o seu inverso é igual a 1, eu estou pensando em algo do tipo, eu tenho 2 quintos. 2 quintos vezes algum número tem que dar 1. Eu vou pensar, tá, 2 quintos vezes que número que vai dar 1? Bom, aqui a gente está falando de multiplicação de fração. Vai vir da ideia de uma fração. E se esse resultado aqui é 1, significa que provavelmente ele vai ser uma fração, esse resultado, que vai ser simplificado. E para ser 1, quer dizer que o numerador tem que ser igual ao denominador, né? Bom, e se o numerador tem que ser igual ao denominador aqui para você simplificar e você encontrar 1, então significa que, bom, se eu tenho 2 em cima e eu tenho 5 embaixo, e o resultado aqui tem que ser igual, vou pensar na ordem dos fatores, não altera o produto. Então, quando eu multiplicar o de cima com o de cima e multiplicar o de baixo com o de baixo, tem que dar o mesmo resultado. Então, é 2 vezes alguma coisa e 5 vezes alguma coisa. Então, é 2 vezes 5, que vai dar 10, e 5 vezes 2, que também vai dar 10. Então, a ideia aqui vai ser pegar uma fração e multiplicar por uma outra fração, onde a gente troca a posição do numerador com o denominador. Vou colocar aqui bonitinho, ó, 2 quintos vezes 5 meios vai ser 10 sobre 10 e simplificando vai dar 1. Então, a gente obtém o inverso de um número quando a gente troca o numerador com o denominador, a posição deles. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Ó. Se eu te pergunto qual é o inverso de 3 sétimos, vai trocar. Ó. O 7 que está em cima, o 7 que está embaixo vai para cima e o 3 que está em cima vai para baixo. Vai ficar 7 terços. Qual é o inverso de 1 sexto? 6 sobre 1. Porque esse denominador 1 aqui, não sou obrigado a escrever, né? E já que eu não sou obrigado a escrever esse denominador 1, se eu te pergunto qual é o inverso de um número natural, você vai pensar que esse denominador aqui é 1, e quando você inverter, você vai ter 1 quinto. Belezinha? Show, show, show. Então, agora que a gente falou de inverso, a gente vai começar a conversar sobre divisão de frações. E aí eu vou começar a falar de divisão de uma fração com um número natural. Então, tenho 6 sétimos e vou dividir por 2. 6 sétimos dividido por 2, eu tenho que são essa parte azul, né, que são 6 pedaços, e os 7 pintados. Uma primeira maneira que a gente pensar é que eu posso pegar, já que tem 6 partes pintadas, e eu quero dividir por 2, eu vou pegar as 3 primeiras. Ou seja, isso daqui representa a metade de 6 sétimos. Essa parte que está pintada em relação ao todo. Então, 3 sétimos.
Então, esse número 2 aqui que está dividindo, ele dividiu o numerador, mas repara que o denominador se manteve, tá? Essa é uma maneira de pensar. Uma outra maneira de pensar, não. Então aqui, ó, seguindo aqui esse exemplo aqui, esse raciocínio, ó, esse 5, ele vai dividir só o 20. Então vou ficar com 20 dividido por 5, que vai dar 4, e repete o 3. Mas uma outra maneira que a gente tem de pensar, que também é bonita, é o seguinte, ó, eu tenho esses mesmos 6 sétimos, só que em vez de eu pegar e dividir assim por 2, eu vou vir aqui, vou pegar essa imagem toda e vou cortar aqui no meio. Quando eu cortar no meio, eu quero a metade, eu vou pegar essa parte aqui azul, ó. Só que essa parte aqui de cima, ela agora representa 6. De um total aqui, que são 14 quadradinhos. E Bruno, deu diferente, 3 sétimos e 6 14. Não deu diferente não. Por quê? Porque essa fração aqui ela não está simplificada. Então, ó, a gente pode simplificar aqui por 2, ó. E vai chegar no 3 sétimos. Tá? Então, eu posso pensar em uma outra alternativa que vai ser, em vez de eu pegar esse 2 e dividir o numerador, que a gente fez aqui, eu posso pensar que esse 2 aqui, ele está multiplicando o denominador, ó. Tá vendo aqui, ó, 14. Ele está criando novas divisões. E aí, se a gente for usar esse exemplo aqui e fazer dessa maneira, eu vou pensar o seguinte, ó, esse 5 que está dividindo, eu posso pensar que ele vai multiplicar aqui esse denominador. 20 sobre 15. E dá para simplificar aqui por 5. E vou encontrar o 4 terços. Tá? Então, repara que a gente tem duas alternativas, duas maneiras da gente pensar. Tá? Ou a gente dividiu o numerador, ou a gente multiplicou o denominador. Independente do que a gente escolha, a gente vai chegar no mesmo resultado. Tá? Agora eu vou inverter a situação. Agora eu vou pegar um número natural e dividir por uma fração. Vou pegar aqui 2 e vou dividir por 1 terço. Tá? 2 são 2 barras e 1 terço aqui é uma barra de mesmo tamanho, só que um pedacinho. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar as barras que eu tinha e vou dividir da mesma maneira que eu estou usando aqui como referência, para saber quantos desse quadradinho cabem ali. Só de fazer isso daqui, ó, a gente já começa a visualizar ó, que cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, na prática, o que a gente fez? A gente transformou esse 2, a gente visualizou ele como se fosse 6 terços. Né? É o equivalente a 2 barras. E aí, repara que eu vou ter aqueles 6 pedacinhos que a gente contou. Né? 6 dividido por 1 deu os mesmos 6. E os dois estão na mesma unidade de medida. Os dois, todos eles são terços. Né? Então, na divisão de um número natural por uma fração, o natural pode ser transformado em uma fração, que foi o que a gente fez. Ó. Claro, com o mesmo denominador. Né? E depois a gente só se preocupa em dividir esses numeradores. Beleza. Uma outra maneira que a gente tem de pensar é o seguinte, ó. Eu tenho esse 1 terço, eu tenho que 3 terços é o que eu preciso para completar 1. Né? Então aqui, ó, se eu tenho, isso é 1 terço. Eu sei que eu preciso de 3 pedaços desses para completar 1. Só que como eu tenho 2 barras, eu quero saber quantos pedaços eu preciso para completar 2 barras. Então vou ter que precisar de 2 vezes 3. Ou seja, eu vou precisar de 6 pedaços. Então, uma outra maneira que a gente tem de pensar é o seguinte, ó, na divisão de um número natural por uma fração, podemos verificar quantas vezes a gente precisa para completar o todo. Ou seja, aqui, para eu completar o todo com isso, preciso de 3 terços. E depois pegar esse valor e multiplicar pelo número natural. Nem sempre vai ser algo tão prático, mas é uma
ideia que a gente pode ter. Beleza. Agora a gente vai para a fração. Tá? Agora a gente vai fração dividido por fração. Então eu tenho 6 sétimos dividido por 3 quartos. Vamos fazer os desenhos aqui para a gente entender. Eu tenho 6 sétimos, eu tenho 3 quartos. Aí a gente tem um pequeno problema. Por quê? Quando a gente olha para esse cara e esse cara, a gente vê que eles estão divididos de maneiras diferentes. Então, uma primeira coisa que a gente pode fazer é reescrever essa primeira fração com uma divisão igual à da segunda, né? Se a segunda tem 14 quadradinhos, então eu venho aqui, dobro a quantidade de quadradinhos. Então agora eu não estou mais fazendo 6 sétimos, eu estou fazendo 12, 14. E aí agora, para eu saber quantos disso cabem aqui, eu posso pegar e contar aqui. Ó. Eu tenho um trio. Então eu vou precisar de 1, 2, 3, 4. Então eu precisei de 4 vezes esse cara aqui para preencher aquela parte azul. Então o resultado aqui deu 4. E uma maneira prática da gente perceber é que a gente fez aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4, 14 dividido por 14 vai dar 1. Mas claro que isso só funcionou porque a gente transformou essa fração em uma fração equivalente de mesmo denominador. Tá? Quero procurar algo mais geral para a gente conseguir fazer isso sempre. Então, ó, o que a gente percebeu nas anteriores, tá? Eu vou voltar aqui para a gente ver aqui. A gente percebeu que quando a gente divide por um número, esse 2, esse dividido por 2, ele também poderia ser trabalhado como se ele estivesse multiplicando o denominador. Ou seja, esse 2 que está aqui em cima, né? Ele está multiplicando de baixo. E a gente viu também que esse 3 que está dividindo aqui, ele também pode ser visualizado, ó, esse dividido por 3 aqui, o 3 que está no denominador, ele pode ser trabalhado como se ele estivesse multiplicando um numerador. Então, basicamente, ele inverteu, né? Na primeira situação, o número de cima, ele pode ser trabalhado como se ele estivesse dividindo o denominador, multiplicando o denominador. E aqui, esse denominador, ele pode ser trabalhado como se ele estivesse multiplicando esse numerador. Basicamente, a gente inverteu. Então, ó, aqui, qual é a maneira prática que a gente vai ter? É pegar e transformar essa divisão de frações em uma multiplicação. Então, ó, eu vou repetir a primeira fração, 6 sétimos. Esse 14 que está dividindo, eu vou transformar ele em esse 14 que está dividindo aqui, eu sei que ele pode multiplicar o de cima. Então, por isso que esse 14 subiu. Ele veio para cá. E eu sei que esse 3 aqui que está dividindo aqui, ó, ele pode ser visto como se ele estivesse multiplicando o denominador. Então, por isso que esse 3 aqui veio para baixo. Então, um método prático para a gente dividir fração, na verdade, não é fazer uma divisão, transformar numa multiplicação, só que com o inverso da segunda fração. E aí, olha o que acontece. Ó. 6 vezes 14 vai dar 84. 7 vezes 3 vai dar 21. E aí, simplificando aqui, ó, dá para simplificar pelo próprio 21 e vai dar 4. Então, ó, o 4 que a gente encontrou aqui, fazendo o desenho e tal, a gente pode encontrar de uma maneira mais prática. Tá? Então, a regrinha é, na divisão de duas frações, mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, ó, esse vai ser um método que eu vou chamar ele de método prático. Tá?
Vamos fazer alguns exemplos aqui. Se eu tenho aqui 5/6 dividido por 4/3. Então, ó, a primeira fração é 5/6. Eu vou repetir. E eu vou inverter a segunda. 4/3. Eu vou escrever como 3/4. E essa divisão, ó, repara, virou uma multiplicação. Agora você faz 5 vezes 3 e 6 vezes 4. Então, 5 vezes 3 vai dar 15 e 6 vezes 4 vai dar 24. E dá para dar aquela simplificada básica, dividindo por 3, e vai ficar 5/8. Show de bola. Agora, e se não for uma fração, Bruno? Não for divisão de duas frações? E sim, ó. Só você pensar que esse denominador é 1. Aí você vai inverter, ó. Vai repetir a primeira, multiplicar, inverteu a segunda, que estava 4/1. Vai fazer 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 4 dá 12. Dá para dar aquela simplificada básica. Simplificou, ficou 1/6. E se o número da frente for um número natural? Mesmo esquema. Coloca sobre 1. Vai repetir o 4/1. Essa divisão vai virar uma multiplicação. E aqui você vai inverter. Ó. Então vai ficar 4/1 vezes 3 meios. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 2, 2. Simplification vai ficar 6. Então esse é um método algébrico. E aí, pessoal, vou apresentar para vocês um problema clássico de frações aqui, que a gente trabalha a ideia de frações. Estevam gastou 3/5 do seu salário com suas despesas fixas. Do que sobrou, ele gastou 1/3 com cursos e ele, no final disso tudo, ele conseguiu guardar os R$300 que sobraram. Qual é o valor do salário do Estevam? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou escrever assim, ó, salário. Pessoal, antes de eu começar a fazer a conta aqui, eu quero que vocês percebam que eu vou fazer uma anotação, um resumo do nosso problema de uma maneira bem legal e vai facilitar pra caramba a gente entender qual é o racional, quais são as contas que a gente vai fazer. Então, eu digo que é mais importante a anotação que vem antes desses cálculos, que vai ajudar a saber qual é a conta que você vai fazer. Então, vou vir aqui e vou botar assim, ó, salário. E tem um salário. Desse salário, ele gastou 3.500 com as despesas fixas. Bom. E aí, se ele gastou 3.500 com as despesas fixas, quer dizer que sobrou nesse primeiro momento 2.500. Aí, dessa primeira sobra aqui, né, primeira sobra, ele gastou 1/3 com cursos. Então, beleza, 1/3 com cursos. Só que esse valor que sobrou aqui, que no caso foi 2/3, foi o que ele guardou. Ele guardou R$300. Então repara que esses R$300 ele significa 2/3 dessa sobra e representa 2/5 desse salário. Tá? Então eu vou pegar, eu posso resolver isso daqui de várias maneiras. Tá? Eu vou pegar e vou resolver primeiro pensando de uma maneira mais simples. Tá? A sobra, eu sei que 2/3 é isso daqui, é o equivalente a R$300. Então quer dizer que a sobra total aqui, ó, vai ser, se 2 pedaços ali valem 300, então eu tenho 300 dividido por 2, cada pedacinho é 150. E como eu quero saber os 3 pedaços juntos,
3 vezes 150 vai ser 450. Beleza, eu sei que essa sobra aqui é 450. Só que essa sobra aqui, ela equivale a 2/5. Então, ó, o salário dele, 2/5. 2/500 equivalem a 450. E eu quero saber o salário todo. Então eu vou pensar o seguinte, ó, 450 são 2 pedaços. Então cada pedaço vai ser 450 dividido por 2, que vai ser 225. E como eu quero saber aqui o total do salário, tenho que fazer 5 vezes 225. Beleza? Então fazendo aqui 5 vezes 225, vai dar 1.125. Então o salário do Estevam era de R$1.125. Belezinha. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vale lembrar que a proposta do canal é sempre fazer esse trabalho completo com a teoria, mais uma lista de exercícios que está no link da descrição. Espero que vocês façam para a gente poder fazer a correção desses exercícios no próximo vídeo. E não quer perder nenhuma aula e ajudar esse canal a alcançar cada vez mais pessoas, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Valeu, obrigado, até a próxima. Valeu.